tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe o Fábio Betti, sócio consultor da Coral, uma empresa de consultoria especializada na área de gestão e inovação, e que foi responsável pela produção deste livro aqui, Diálogos com CEOs, Conversas que Transformam, resultado de entrevistas feitas com alguns líderes das principais empresas brasileiras. Na realidade, são 20 entrevistas, nas quais eles foram conhecer o perfil dessas pessoas que contaram as suas histórias, compartilharam também as suas histórias. Fábio Betti, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Milton. Para mim é um prazer estar aqui no programa. Eu sou um fã incondicional do programa há muitos anos. Eu espero que a gente possa ter uma boa conversa e ajudar aí os ouvintes a entender um pouco mais o universo do mundo corporativo na visão de muitos CEOs transformadores também. No final das contas, o que vocês fizeram lá na Coral foi uma espécie de mundo corporativo dentro da empresa, conversando com os CEOs. Exatamente. Acho que a gente procurou ouvir os CEOs, mas não só no mundo corporativo, mas ouvir os CEOs como pessoas também, né? Sobre pautas que talvez eles não estejam tão acostumados a conversar. Né? Pautas que também ajudam a transformar a organização e sobre as quais talvez a grande imprensa ainda não tenha acordado para a relevância dessas pautas. Né? Tem uma característica em comum desses caras? Quer dizer, para eles terem chegado a esta posição de líder dentro da empresa, para eles serem CEOs dessas grandes empresas, que característica é essa ou quais características vocês identificam? Acho que antes de mais nada, né, quando a gente traz histórias de alguma forma de CEOs que estão empreendendo alguma transformação nas organizações aos quais eles lideram, tem a ver muito com o fato dessas pessoas terem recebido algum tipo de chamado. Né? A gente coloca dessa forma, parece uma coisa meio mística, mas ela, no fundo, ela tem a ver com o fato de pessoas que, em algum momento das suas vidas, lidaram com desafios muito difíceis e para resolver esses desafios resolveram empreender algum tipo de aventura. Esse chamado é o convite para assumir este posto. O que levou essas pessoas a serem chamadas? Primeiro, acho que tem a ver com ousadia. Né? Ninguém chega a presidente de uma organização sem de alguma forma se colocar num espaço de risco. Né? Não tem como você liderar uma organização, sobretudo num mercado volátil, né? A gente até usa a expressão VUCA, né? Que é uma sigla em inglês que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? Não tem como você liderar uma empresa no mercado assim se você não correr algum risco. Então são histórias de pessoas que correram riscos nas suas vidas, seguiram muito a sua intuição, né? Tem muito a ver com intuição também, e de alguma forma são pessoas que reconheceram que o sucesso tem muito mais a ver com pessoas, com o fato de terem pessoas bem treinadas, pessoas motivadas, pessoas engajadas em torno, eventualmente, de um propósito comum, do que necessariamente acertar nas equações matemáticas ou nos modelos que fazem, eventualmente, uma empresa funcionar como um organismo mecânico, que não é, na verdade, um Apesar de boa mecânico. parte deles ser engenheiro. Isso é curioso, né? Assim, grande parte desses entrevistados são engenheiros de várias formações, engenheiros mecânicos, eletrônicos e tudo mais, mas antes de ser engenheiros, né, são pessoas. Né? E acho que o que a gente procurou fazer também, mais do que falar com os engenheiros ou CEOs, é ajudar essas pessoas a contar algumas histórias que, de alguma forma, estão ajudando a mover organizações. Agora, eu perguntei anteriormente para você o que levou essas pessoas a serem chamadas para assumir esse posto. O que levou elas a aceitarem assumir esse posto? Cada uma traz uma história, né? Mas eu acho que tem muito a ver, né? São pessoas que têm de 40 a 60 anos, né? Não tem um padrão as pessoas com as quais a gente conversou em termos de idade. Mas tem muito a ver com o fato de talvez essas pessoas estarem vivendo um momento das suas vidas onde o legado se torna importante. Qual que é a marca que eu quero deixar no mundo? Né? É só uma marca de um CEO que teve um bom resultado? Ou é uma marca de um CEO, de uma pessoa que lidera uma organização que de alguma forma vai ser admirada, vai ser lembrada como uma pessoa admirável, uma pessoa que de alguma forma valorizou e respeitou as outras pessoas? Para mim tem muito a ver com esse legado. Você falou de um legado e nós podemos lembrar, por exemplo, o Fábio Schwartzman, que quando entrevistado estava na Klabin, vai agora para o comando da Vale. É uma grande transformação também, mas alguém que aparentemente estava muito bem sucedido já. Por que aceita este desafio? Eu acho que é justamente isso, né? O Fábio, quando nós o entrevistamos, ele estava à frente da Klabin
E ele trazia, entre outras histórias que ele traz a visão dele sobre como uma empresa se transforma, né? Ele coloca que a transformação é uma evolução, não uma revolução, né? Então eu acho que ele enxerga, né, na oportunidade da Vale, ele continuar ajudando empresas a evoluírem. E essa expressão é importante, Milton, porque quando a gente olha grandes organizações que não nasceram no mundo.com, né, elas vão ter muita dificuldade se alguém imaginar que vai mudar de A para B da noite para o dia, né? Uma organização como o Sistema Vivo é uma empresa ou um organismo também que evolui, né? Dá passos, né? E acho que no caso do Fábio, ele foi ajudar a Vale a continuar dando passos que ela já vem dando para o seu processo evolutivo. E na idade que o Fábio está, obviamente que ele está muito bem para poder dirigir uma organização, certamente ele está de olho no legado que ele quer deixar também para o mundo, na medida em que a Vale tem pode exercer um impacto, talvez, para o mundo muito grande, né? Pois é, você sabe que você usou a palavra transformação várias vezes aqui, não só nessa resposta, e tem inclusive na capa do livro, Conversas que Transformam, o resultado desses diálogos com CEOs. A ideia da transformação é uma ideia que move essas pessoas? Certamente, né? Certamente, porque, claro que em algumas ocasiões um CEO é convidado para colocar eventualmente uma organização nos trilhos, né? Talvez fazer um trabalho um pouco mais básico, né? Mas o que de verdade você vê os olhos deles brilharem tem a ver com a possibilidade de realmente empreender esta aventura, vou chamar até de aventura, de transformar uma organização numa situação X, uma situação Y, e é uma aventura porque você tem uma visão para onde você quer chegar, mas não necessariamente você sabe todo o caminho, né? Agora, você sabe que muito recentemente, eu conversei com o CEO de uma empresa e aí ele me disse o seguinte, ele assumiu há pouco tempo. Geralmente, os manuais de liderança para quem chega ao comando de uma empresa dizem algo do seguinte tipo assim, o caminho é estruturar processos, providenciar tecnologia para esse processo e, finalmente, cuidar das pessoas. No entanto, ele me disse que a ordem tem de ser inversa. Gente em primeiro lugar. Como é que é essa relação com os CEOs que vocês entrevistaram? Não é uma relação tão simples assim, né? Porque eu vou dar um exemplo de uma equação um pouco diferente dessa, né? Porque eu acho que não tem uma equação única também, né? Até quando eu ouço assim, o modelo é A, B, C, muda o C, primeiro começa com C, depois vai para o B, ou termina com A. Eu suspeito um pouco desses modelos do que é certo e o que é errado, porque se a gente entender cada empresa como realmente um organismo único, um organismo vivo, não tem um modelo único. Mas pegando um exemplo com essa provocação que você trouxe, pega, por exemplo, o exemplo do Silvano Andrade, um engenheiro de Minas. Ele é diretor-presidente da Mineração Rio do Norte, uma empresa que fica no interior lá do Pará, no meio da floresta amazônica. Primeiro ano que ele chega, ele talvez vá para a equação mais matemática, dá um choque de gestão, coloca a empresa entregando bons resultados, acionista super feliz, mas chega ao final do primeiro ano, a forma como ele adotou esse processo, talvez um pouco com uma governança um pouco mais dura, regras um pouco mais rígidas, tal, as pessoas não gostaram e responderam para ele baixando o índice Great Place to Work, que é o índice de satisfação. E isso fez ele triste, né? Ou fez ele de alguma forma ir para um espaço de não acreditar que é sustentável a longo prazo uma organização entregar resultado com pessoas infelizes, né? Então ele adotou um modelo que de alguma forma ajeitou a organização no primeiro momento, mas no segundo momento ele foi atrás desse outro lado, digamos assim, de pessoas, e fez um excelente trabalho fazendo o quê? Exatamente o que a gente traz no livro, né? Dialogando com todos os públicos, né? De alguma forma conversando com cada um dos públicos, começando com a sua equipe de diretos, indo até a base, né? E conversando sobre o significado daquilo que ele vinha fazendo, né? Agora, Fábio, você falou que ele chega lá e dá um choque de gestão. Geralmente, e pegando aí esse período de grande transformação que as empresas estão enfrentando, necessidade de mudanças internas, disrupção de mercados, etc. e tal, geralmente o choque de gestão é necessário. O choque de gestão, ele, pelo próprio nome, ele causa impacto naquela relação. É possível fazer um choque de gestão sem gerar esse nível de insatisfação? A gente acredita que sim, né? E quando a gente escuta histórias de sucesso de CEOs que tem um modelo um pouco diferente desse, né? Por exemplo, eu pego o Alexandre O'Hagan, né? O Alexandre O'Hagan, ele é um brasileiro também muito bem sucedido, ele foi head ou presidente do Google e do Facebook na América Latina. Hoje ele tem
é dono de uma agência digital nos Estados Unidos, é sócio de uma agência também aqui no Brasil. Ele adota um modelo onde ele aposta na transformação numa coisa muito simples, aparentemente, que ele chama das conversas one-on-one ou conversas um a um. Como talvez a grande atividade de um CEO que vai fazer a transformação na organização. Ele começa a fazer pequenas conversas curtas com pessoas-chave na organização, explicando o que ele está pensando em fazer, ajudando a pessoa de alguma forma a entender o significado da transformação e também se conectar com o seu propósito naquele momento, o propósito individual e o propósito coletivo, e consegue fazer o que os CEOs chamam de turnaround, né, ou essa grande transformação um pouco mais suave. O que não significa que não tenham sacrifícios, né? Porque você está mudando de um modelo de funcionamento X para um modelo de funcionamento Y, e a gente, mesmo que ele não esteja funcionando, a gente também se apega, né? Mas torna isso mais suave. Um outro CEO, que é o presidente de um laboratório chamado Novo Nordisk, que é um laboratório dinamarquês, que também tem presença no Brasil, que é o Alan Finkel, outro engenheiro. Outro engenheiro. o Alexandre não é engenheiro, ele é publicitário, jornalista de formação também, como nós, mas o Alan Finkel, que é um outro engenheiro, ele chega na organização, a primeira coisa que ele faz é marcar cafés e conversas individuais. Né? Então, tem sim como fazer um pouco mais suave. Mas mesmo o Silvano, que adotou um outro caminho, né, que é o caminho que fazia mais sentido para ele naquele momento, ele tem a alternativa de, num segundo momento também, adotar um outro caminho. Eu falo isso porque às vezes a gente cria um modelo e acredita que esse modelo vai funcionar para todo mundo, né? E ele fala, não, esse CEO está errado, porque ele deu esse choque, ele foi para os números, etc. Tal, ele deveria ter feito outra coisa. Isso é um erro também. A organização vive um momento e a forma de atuar, isso é algo em comum em todos os CEOs, né? Eles identificam aquilo que é necessário em cada momento. E às vezes é ser um pouco mais duro, às vezes é ser um pouco mais suave, né? E às vezes são decisões que nem todo mundo vai gostar. Aliás, quando a gente fala em modelos de liderança, eu gosto sempre de trabalhar com a ideia do líder flex. Isso. Porque depende do ambiente, depende da situação em que você está vivendo na empresa, na economia, naquele instante. Perfeito. Enfim, é tudo muito relativo. Por isso é o seguinte, não tem fórmula pronta. E talvez isso aí seja o grande desafio para esse pessoal todo. E acho que essa expressão é muito bacana quando você fala do líder flex. Na Coral, como a gente ajuda essas organizações e outras nesse processo de travessia, nesse processo de transformação, a gente fala em algo que a gente chama de ciclos de ações adaptativas. Né? A turma das empresas mais inovadoras tal, já entendeu, então tem as metodologias de design thinking e tudo mais, né? Mas hoje, né, aquele CEO que de alguma forma ajuda nesse processo evolutivo entendeu que é importante estabelecer uma visão a longo prazo, mas o caminho ele é desenhado aos poucos. Né? Qual que é um bom próximo passo? Né? Então isso tem a ver com qual que é a próxima ação que vai fazer sentido naquele contexto que eu estou vivendo. E às vezes é sim, pegar mais firme no controle econômico-financeiro. Às vezes vai fazer mais sentido ter uma grande roda de diálogo para avaliar o que está acontecendo na organização, no contexto, e pensar diferente. Né? Então não tem um modelo único, e tem a ver com dar um passo de cada vez. Você, por formação, é jornalista, então eu imagino que o seu olhar também para isso seja até mais sensível. Nas conversas que vocês tiveram com esse CEO, você tratou da questão da comunicação, de como eles se comunicam, quais são os caminhos que eles adotam? Falamos também desse tema, esse não foi o tema central, né? Mas quando a gente olha a transformação, o que é uma transformação? Tem uma forma de operar a organização, de funcionar a organização, que de alguma forma não está mais funcionando, né? Não está mais efetiva num determinado contexto, né? E vem um negócio chamado crise, que é uma informação, né, do contexto falando assim, olha, esse jeito seu já não funciona mais. Você tem que descobrir um novo. E para descobrir uma forma nova, a comunicação é essencial. Né? Mas a comunicação não entendida como um processo de transmissão de informação. Às vezes, parece louco a gente estar falando sobre isso, no mundo que a gente vive, né, das redes sociais, etc. Tal, ainda tem gente que acredita que a comunicação é e-mail, né? Mandar mensagem, informar, né? A comunicação como um processo de diálogo, né? Então, o que fez a diferença e o que faz a diferença em muitas dessas organizações são os espaços de diálogo que esses CEOs criam, né? Espaços, sejam de diálogos um a um ou muitos espaços de conversas em grandes grupos, né? Então, quando a gente fala em comunicação nesse mundo, a transformação tem a ver com diálogo.
E, por outro lado, claro, tem a dificuldade de muitos CEOs também, com a idade, né, minha idade, 50 anos para cima, de conviver num espaço dialógico mais amplo que é das mídias digitais. O Alexandre Silva, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, ele questiona aqui o seguinte, ou pergunta aqui o seguinte: hoje requer mais esforço intelectual por conta da nossa situação? Ótima pergunta, Alexandre. Não sei se eu entendi muito a sua pergunta, porque essa é a dificuldade das redes. Né? Você faz a pergunta, o outro entende aquilo que ele entende e às vezes ele não consegue dialogar. Mas assim, a questão do esforço intelectual, para mim, é muito mais um esforço emocional do que intelectual. E eu vou explicar por quê. Né? Eu vou falar, inclusive, na câmera certa aqui. Né? Eu vou falar por que isso. Né? Não é mais o CEO, né, quando a gente fala do CEO, ou uma pessoa que vai resolver o problema da organização. É o conjunto de pessoas. E para a gente conseguir exercer um espaço, ou construir um espaço, onde esse conjunto de pessoas se sente disponível e à vontade para conversar, você precisa criar um campo ou um contexto muito mais emocional do que intelectual. Ou seja, é um contexto onde eu me sinto, né, à vontade em falar o que eu penso. Eu não vou ser criticado se eu trouxer uma perspectiva diferente, eu não vou ser criticado se inclusive eu fizer uma crítica ali que o CEO talvez não goste. Então a capacidade emocional do CEO ou de qualquer outro líder é muito mais demandada hoje nesse mundo onde as perguntas são complexas e as respostas não são únicas. Né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas tem a ver com Na isso. verdade, você está puxando para a inteligência emocional, que é um item hoje extremamente valorizado. Tem se trabalhado isso, não é de hoje, há bastante tempo já. E, claro, quando você entra num momento como o que nós estamos vivendo hoje, essa necessidade é maior ainda, a busca desse equilíbrio é maior ainda. Exato. O Gerson Venieri, que também está no Facebook, quer saber como reduzir as resistências dos formadores de opinião das empresas às mudanças que essa empresa tem que passar. Porque isso deve ocorrer lá dentro também. É um papel muito importante para o líder. Acho que até a pergunta também é muito boa, né? Porque a gente pode partir do pressuposto que as pessoas resistem à mudança. Na Coral, né, trabalhando para muitas empresas que estão se transformando, a gente tem observado que, na verdade, as pessoas não resistem à mudança. Porque nenhum ser vivo resiste à mudança. A gente resiste a ser mudado. A gente resiste a mudar quando alguém aponta um dedo para a gente e fala: você tem que mudar, senão você está na rua. Né? E a gente vai, claro, balançar a cabeça e falar: não, claro, chefe, eu vou mudar. Né? Mas na hora que aponta o dedo para a gente aciona um mecanismo que é chamado sistema reptiliano, né? Que é o medo, e faz a gente não agir muito como ser humano. Né? A gente só tem a opção de lutar, fugir ou se congelar. Então não é uma boa forma de ajudar a organização a se transformar. Então a primeira coisa a fazer é reconhecer que ninguém resiste à mudança. Né? E como que a gente faz com aquelas pessoas que de alguma forma estão demonstrando resistência. Né? O segredo, né, acho que já está no próprio enunciado que eu trouxe, é como a gente faz o convite a essa transformação. Né? A transformação é um convite ou é algo mandatório? Porque se for mandatório, sem querer, querendo, a gente está disparando esse mecanismo de resistência. Né? Então começa, na verdade, em como a gente faz esse convite. Fábio, nas conversas que vocês tiveram, assim, todo esse pessoal é workaholic, quer dizer, viciado pelo trabalho? Não, nem todo mundo, mas tem os workaholics. Eles aproveitam, conseguem aproveitar a sua vida fora da empresa? Vai ter de tudo, né, Milton? Porque como a gente não fez um extrato, a gente não fez uma pesquisa para descobrir quem eram os 20 CEOs mais transformadores. A gente também trabalhou o livro como um ciclo de ações adaptativas. A gente conversou com o primeiro, né, sem nenhum tipo de ambição em escrever um livro, achou legal a conversa, falou: vamos fazer um segundo, vamos fazer um terceiro? Quando a gente viu, a gente tinha 20 entrevistas. Então não tem um padrão de já identificar executivos workahólicos ou não workahólicos. E 20 entrevistas com gente de alto nível, né? Você já citou aí o Alan Finkel, o Fábio Schwartzman, a gente tem aqui o Marcelo Willer, o Silvano Andrade, você já citou o Silvano Andrade também, tem o André Dias, Mário Kaplan, o Antônio Bastos, Romero Rodrigues, enfim, dentre tantos aí que vocês conversaram nesse período. Mas vocês foram buscar histórias deles. Eles conseguem... As histórias de vida deles só estão ligadas às empresas? Então, é exatamente isso, né? Quer dizer, vai ter gente que está muito focada no trabalho, está num momento de vida onde o trabalho está respirando o trabalho com mais intensidade, mas
existe sim um padrão de olhar com cuidado para isso, né? Porque numa sociedade cultural como a nossa, que é hierárquica, mais patriarcal ou matriarcal de alguma forma, a gente olha para cima e se a empresa está falando em qualidade de vida, mas o CEO trabalha 24 horas, né? Qual que é a coerência disso, né? Então a gente também ouviu muitas histórias de pessoas que são esses CEOs que se preocupam com isso. Por exemplo, o Rafael Santana, que é o CEO da América Latina para a GE, né? Uma empresa também de engenheiros, né? Curiosamente, então os amigos engenheiros aqui estão bem representados, né? Ele tem todo um trabalho emocional que ele faz, de controle emocional, que, por exemplo, ele gosta de música, ele cria todo um set list para ir ouvindo no carro, para ir se acalmando, relaxando, etc., tal, antes de chegar na organização e ter que enfrentar os desafios dele. O Marcelo Willer, que não é um engenheiro, é um urbanista, brincando aqui com os meus amigos engenheiros, tenho 4 sócios engenheiros, né? É um momento do bullying também com eles. Mas o Marcelo Willer, por exemplo, ele nada praticamente todas as manhãs, que é o momento onde ele relaxa, ele se concentra. Então, né, o Alan Finkel, que eu já citei e tal, ele é super família, então ele faz muitas viagens com a família. O Alexandre O'Hagan, que está num momento de vida um pouco diferente, né? E tem uma história interessante também para contar do Alexandre com relação ao mundo digital, mas o Alexandre O'Hagan, ele faz muitas viagens de férias com a família, curte muito a família, são pessoas que têm muita relação forte com família, né? E o Ale O'Hagan, que agora eu lembrei dessa história, uma história interessante, ele hoje está no universo digital como CEO de uma grande agência. Ele é CEO da Neobox. Da Nobox. Nobox. E também é sócio com o Pedro Cabral, que é uma outra pessoa do mundo digital, de uma agência chamada Amplify aqui no Brasil. Mas assim, o que você supõe de uma pessoa que está mergulhada no mundo digital? Né? Que ele viva o mundo digital. E ele tem filhas pequenas, né? Tem uma filha mais velha, mas filhas mais adolescentes, e ele atrasou, melhor dizendo, a chegada das filhas dele para o universo digital. Assim, como assim? Né? A visão dele com relação ao jovem, né? Ao mais jovem, olha que ele entende disso, né? Com relação ao universo digital, que se for muito rápido, vai ficar com uma comunicação muito rasa. Né? Então ele conta, por exemplo, no livro uma história que eles foram viajar para a Alemanha, a família, né? E como é que eles se prepararam para a viagem à Alemanha. Eles juntos, em família, leram um livro do diário da Anne Frank. Né? Olha que interessante, né? E não foi aquela coisa de vamos googar o que falam da Alemanha, etc. Tal. E juntos, em família, eles conversaram e aprenderam juntos o que eles iam ver em loco. Então é interessante isso também, né? Quer dizer... Sem dúvida. Agora, eu te perguntei ali sobre essa história deles serem workaholics, viciados, porque a Sofia Esteves, da DMRH, que é uma das entrevistadas de vocês também, e que é grande especialista nessa área dos recursos humanos, ela fala em pesquisas que mostram que 70% do pessoal nas empresas estão aí estão insatisfeitos. Na realidade, eles dizem o seguinte, 70% disseram que, eu permaneço na empresa por causa do salário. Aquela história do propósito ficou aonde? Parou aonde? No manual? Essa informação é uma informação que, obviamente, a gente traz no livro, é uma informação alarmante, né? Porque tem um dado, né? A Sofia faz essa pesquisa chamada Empresa dos Sonhos, onde ela, durante muito tempo, só entrevistou jovens, e os jovens falavam qual era a empresa dos sonhos deles. Né? E mais recentemente ela começou a fazer perguntas também, incluiu outros 2 públicos, que é a média gerência e a alta liderança. E esta mesma pergunta, né? A pergunta era, se você não precisasse de dinheiro, você estaria fazendo o que você está fazendo hoje? A mesma pergunta para esses 3 públicos. E o que espanta é que os 3 responderam da mesma forma. Né? Quer dizer, o jovem não está feliz, mas o CEO, que é aquele que deveria inspirar o jovem, também não está. O que isso mostra? Né? Você pode olhar assim, puxa, mas então tem né, aquilo que a gente está falando não está acontecendo? De fato, né, a transformação, e acho que esse é um padrão nas histórias de todas essas organizações, ela acontece mais facilmente na presença de uma crise. Né? A gente está vivendo uma crise nas relações de trabalho. E é muito importante que os CEOs também estejam vendo isso. Porque, em certo sentido, tem um contexto que é o universo de colaboradores que está insatisfeito, mas se o CEO, que é esse principal líder também está, há uma chance muito maior de ter uma transformação nessas relações de trabalho. E não é só empresas como o Google que estão fazendo isso. Tem uma outra empresa que a gente conhece, mas que não está citada aqui, que é um caso também interessante, Gerdau. Né? Uma empresa também de engenheiros, uma empresa, né, super importante no caso do Brasil, que recentemente adotou para o seu escritório central, para sua matriz,
a possibilidade dos funcionários não ter o casual day, poderem vir trabalhar de bermuda. Né? O que é isso? Né? O que é isso? São as empresas percebendo que tem uma forma que já não está mais funcionando para ninguém. Antes era só geração Y. E a geração Y ficava com a marca dos reclamões, dos insatisfeitos, etc. Tal. Não, eles já vêm falando isso, mas não é só eles que estão insatisfeitos. O contexto está informando que tem uma outra maneira melhor de funcionar, que não é essa, onde as pessoas ficam encapsuladas em caixinhas. Eu sou CEO, mas eu quero também ter um restaurante. Eu sou estagiário, mas eu quero ter 2 meses para poder viajar e fazer um curso de línguas no Canadá. Né? Agora, né? E o que a Sofia traz é isso. No passado era assim, eu trabalho, faço um pé de meia, para quando eu me aposentar, né, eu fazer o que eu gosto. Viagem do meu sonho ou fazer o que eu gosto. A gente quer agora isso. Né? Então, na verdade, esta informação é uma ótima informação. Né? A crise vem nos ajudando a fazer a transformação que a gente precisa. Numa das entrevistas aqui que eu destaquei, o Jorge Nishimura da Jacto fala da falta de bons líderes no mercado. Você concorda com esta ideia e por que isso acontece? Qual é o motivo? Eu acho que o Jorge é uma figura, ele traz, né, o sobrenome dele, Nishimura, né, já traz um pouco também da sua tradição, da sua história, né, quer dizer, é uma empresa, a Jacto, no mercado de máquinas agrícolas e tal, e ele traz essa visão oriental, né, do líder servidor, é uma pessoa que acredita muito nisso. E acho que é sempre uma coordenação. Né? Muitas empresas ainda veem a forma de liderar como uma forma ainda muito focada em comando e controle, né? Em modelos mais vindos da matemática, da física, do que da psicologia, da sociologia e tudo mais. Né? Então, de fato, talvez a formação desses líderes e as experiências que eles têm adquirido nessas organizações têm feito com que eles operem ou funcionem muito mais dentro deste modelo, né? Que é um modelo que foi muito útil para trazer nós de uma sociedade artesanal, de artesãos, para uma sociedade industrial com capacidade de produzir em larga escala, mas que nesta nova sociedade da informação, do conhecimento, já não é um modelo tão útil assim. Né? Então, sim, existem ainda a necessidade destes líderes se transformarem também para um líder que funciona como um relógio, para um líder que funciona novamente como uma pessoa. O Marco Antônio quer saber o seguinte, o que a gente pode aprender com esses líderes, eu que sequer líder sou na minha empresa? Bom, Marco, eu espero que você, se você desejar, você se torne também um líder em algum momento, né? Mas eu acho que o que nós aprendemos, nós entrevistadores, né? Nós fomos 5 entrevistadores na Coral, o que nós aprendemos basicamente foi que atrás de um cargo tem uma pessoa, né? E quando a gente trata as pessoas com um cargo na frente, muitas vezes a gente não vê a pessoa, né? Eu sempre brinco, quando a gente chega numa empresa, fala assim, não, porque a empresa X, ela tem uma cultura muito dura, porque a empresa X não me deixa trabalhar, não me deixa inovar. Eu falo assim, legal, você poderia, por favor, me apresentar a empresa X, que eu ainda não conversei com a senhora empresa X? Né? Somos nós, né? Então, a dica, na verdade, é uma história que eu gosto de contar, que é o que você está fazendo com a sua autonomia. Porque todos nós, inclusive os CEOs que a gente entrevistou, têm um espaço onde eles não podem fazer nada. Né? Mesmo sendo CEO, tem um percentual lá das coisas que eles fazem que eles não têm autonomia nenhuma. Né? E eles podem ficar usando o tempo que eles têm na vida para falar sobre isso que eles não podem fazer, ou eles podem usar o tempo que eles têm na vida, na organização, no seu dia a dia, para falar sobre o que eles podem fazer. Então, Marco, eu não sei o que você faz, mas certamente, mesmo não sendo líder, você tem autonomia para fazer algo. Então faça algo com essa autonomia que você tem, que você está na mão, ao invés de tentar descobrir o que você pode fazer com aquilo que você não tem autonomia. Vocês lá na Coral, eu apresentei lá no início do programa que vocês fazem consultoria em gestão e inovação. O que nós temos de inovador hoje nas empresas? O que é o grande barato hoje? Eu acho que tem inovação, quando a gente fala em inovação, inclusive, a gente gosta de usar como um sinônimo para transformação também. Né? Porque uma inovação pode ser disruptiva, né? Quando, de repente, eu olho o telefone hoje, né? E lembro do telefone que eu tenho um com fio, até para os meus filhos saberem o que é um telefone com fio, com disco. Né? Mas quando você olha esse telefone com fio e olha o aparelho que a gente tem em mãos, é uma disrupção. Né?
mas de alguma forma também é uma evolução, porque ele não chegou de uma coisa para outra. Então, quando a gente olha as inovações nas organizações, a gente vê inovações em modelos de gestão, né? Modelos de gestão que não são mais ingestados por uma única forma de fazer, né? mas que permitem com que líderes dentro da própria organização possam imprimir o seu jeito de liderar. É uma questão. A gente vê modelos inovadores do ponto de vista de desenho organizacional, né? Ainda as organizações se organizam, se estruturam em torno de departamentos. Mas você pega, por exemplo, a GE, que é uma empresa inovadora, né? Inovadora há muitos e muitos anos, né? Se inicia com um sujeito chamado Thomas Edison, que a gente estuda na escola, etc. Tal, né? Ela desenvolve projetos em estruturas que são montadas, né? Para desenvolver um projeto, depois são desmontadas, né? Então, fluxos de estruturas que se montam e desmontam de acordo a determinadas missões que são dadas, né? Então, a gente vê muitas e muitas formas diferentes das empresas se organizarem para conseguir competir neste mundo muito volátil, onde você não consegue estabelecer um plano muito fixo, né? Você estabelece um norte e vai se modificando enquanto você caminha. Certo. Bom, Fábio, claro que conhecer a história desses 20 CEOs que vocês entrevistaram vai nos ajudar bastante também a compreender como a gente toca o nosso próprio dia a dia, mesmo que a gente não tenha essa oportunidade, não receba esse chamado para estar lá, mas nós temos outros chamados na nossa carreira profissional. Então fica o convite aí para os nossos ouvintes. O livro é Diálogos com CEOs, Conversas que Transformam. Fábio, muito obrigado pela sua gentileza aí de trazer parte dessas histórias, parte dessa experiência para os nossos ouvintes aqui do Mundo Corporativo. É uma nova oportunidade. Eu que agradeço pela conversa e até uma próxima vez. Obrigado. Tá certo. O Fábio Betti, que é sócio consultor da Coral. Coral, uma empresa de consultoria em gestão e inovação, como eu expliquei lá no início, foi quem produziu esse trabalho aqui, Diálogos com CEOs, Conversas que Transformam. A você que participou deste programa, o nosso agradecimento. Lembrando o seguinte, a nossa ideia sempre é que esse conhecimento seja compartilhado com outras pessoas, cheguem a outras pessoas. Uma oportunidade que você tem é levar o seu conhecimento lá para o nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Lá no nosso grupo de discussões está aberto para você publicar o seu artigo, publicar a sua opinião, debater com outras pessoas. Conto com a sua participação por lá também. Até mais!